Você teria coragem de morar numa mansão onde o antigo dono morreu sozinho, cercado por dívidas, memórias e fantasmas do passado? Parece cena de filme, mas essas histórias são reais. Mansões milionárias que já brilharam nas capas de revistas e foram palco de festas, glórias e luxos inimagináveis. Hoje estão completamente abandonadas. Paredes que já ouviram aplausos agora ecoam o silêncio. Piscinas que já foram cheias de vida, hoje acumulam lama, mato e tristeza. E o mais chocante, algumas dessas casas, mesmo valendo milhões, ninguém quer nem de graça. Neste vídeo, você vai conhecer 10 mansões de famosos que caíram no esquecimento. Algumas escondem tragédias, outras viraram lendas. Mas todas têm algo em comum. O glamour sumiu e o abandono tomou conta. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo descobrir por que essas mansões se transformaram em verdadeiros símbolos da decadência e do mistério. Hebe Camargo. Imagine uma mansão de 7.000 metros quadrados, localizada em uma das áreas mais nobres de São Paulo, no Morumbi. Salões imensos, escadas imponentes, jardins impecáveis e uma vista deslumbrante. Foi nesse verdadeiro palácio que Hebe Camargo, a rainha da televisão brasileira, viveu por mais de 2 décadas. Ali, a casa não era apenas um lar, era um palco. Hebe reunia ali artistas, políticos, amigos íntimos e grandes personalidades. Eram festas memoráveis, brindes de champanhe, conversas animadas que atravessavam a madrugada. Cada canto daquela mansão parecia carregar o brilho da sua dona. Avaliada em 60 milhões de reais, a propriedade foi colocada em leilão por 70 milhões de reais. Mas, para a surpresa de todos, ninguém quis comprar. O motivo? Não era só o preço alto. Os custos de manutenção beiram o absurdo e, com o tempo, o que era sinônimo de glamour se tornou um problema. Hoje, a mansão está em estado de ruínas. E essa não é uma metáfora. Foi exatamente essa a palavra usada pelo juiz responsável pelo leilão. Os vidros quebrados, o mato alto, a estrutura comprometida. Um cenário triste que contrasta violentamente com os tempos de ouro da apresentadora. Após sua morte, em 29 de setembro de 2012, a casa foi herdada por seu filho Marcelo Camargo e pelo primo Cláudio Pessutti, que ainda tentaram manter o imóvel. Mas, com o falecimento de Cláudio em 2021, a mansão foi completamente abandonada. E o que já era triste, ficou ainda mais sombrio quando veio à tona um episódio do passado. Em 1983, 2 criminosos invadiram a residência, escalando um muro de mais de 3 metros e fugiram levando joias, dinheiro e armas. Hebe ficou tão abalada que quase se mudou na época. Hoje, o que resta é um casarão silencioso, com paredes que guardam ecos de gargalhadas, aplausos e agora, apenas o som do vento entrando pelas janelas quebradas. A mansão de Hebe, que um dia simbolizou o auge da televisão brasileira, agora parece amaldiçoada pelo tempo e pelo abandono. Você moraria numa casa assim? Mário Gomes. Você precisava me jogar na cara isso, né? É que tem horas que eu esqueço. Ele já foi galã das novelas, ídolo das multidões, com um rosto estampado nas revistas e uma carreira em ascensão. Mas a imagem que o Brasil viu em setembro de 2024 foi devastadora. Mário Gomes, chorando na porta de casa, de panelas na mão, diante de fotógrafos e câmeras, sendo despejado de sua própria mansão. A casa, localizada num luxuoso condomínio da Praia da Joatinga, no Rio de Janeiro, tinha mais de 600 metros quadrados, 5 andares, vista para o mar e lembranças de uma vida construída com suor, fama e dedicação à família. Um verdadeiro refúgio. Mas a realidade bateu a porta com força. Após anos de dificuldades financeiras e batalhas judiciais, Mário perdeu a propriedade.
O imóvel já havia sido leiloado em 2011 para quitar dívidas trabalhistas de uma empresa de confecção de roupas que ele tinha no Paraná. O valor da dívida ultrapassava R$ 900 mil. Mesmo com o leilão, a família permaneceu morando no local. Mas em 2024, veio a ordem final de desocupação. Na cena que emocionou o país, o ator apareceu com uma camisa da seleção brasileira, como se tentasse se agarrar a algo simbólico, a sua história, a sua identidade. Chorou ao lado da esposa Raquel Palma e do filho, dizendo adeus ao lar onde viveu tantos momentos felizes. O som das panelas batendo ecoava como um grito de desespero. A justiça determinou a retirada imediata da família por motivos de risco estrutural e insalubridade. A vistoria revelou infiltrações, rachaduras graves, pontos de desabamento iminente. A casa estava condenada. Hoje, o que sobrou dessa história é uma mansão vazia, deteriorada, esquecida. Um símbolo do que Mário Gomes já foi e do quanto a vida pode virar do avesso. A mesma casa que já foi palco de conquistas virou um retrato cruel de queda, perda e exposição pública. E você? Já imaginou perder tudo diante das câmeras? Xuxa. Durante os anos 90 e início dos 2000, ela era a rainha absoluta da televisão brasileira. Todos os baixinhos, e até os grandinhos, sonhavam em visitar a lendária Casa Rosa da Xuxa. Um símbolo da sua fase mais gloriosa. Mas o que pouca gente sabe é que essa mansão, com tanta história, foi completamente esquecida. Localizada no bairro de Vargem Grande, no Rio de Janeiro, a propriedade era enorme. 72 mil metros quadrados de terreno, com 3 mil metros quadrados de área construída. Um verdadeiro parque encantado. A mansão tinha piscina, playground, palmar, heliporto e garagem para 8 carros. Era ali que Xuxa gravava, criava, vivia. Foi lá que ela comemorou o primeiro aniversário da Sasha, em 1999. Durante 12 anos, essa casa foi o epicentro da magia. Milhares de crianças sonhavam com aquele lugar cor-de-rosa, onde Xuxa mostrava que fantasia e realidade podiam se encontrar. Mas em 2007, ela decidiu se mudar. A mansão ficou vazia e, com o tempo, foi se deteriorando aos poucos. Os muros começaram a rachar, as calçadas ficaram esburacadas, o mato cresceu e o tempo, implacável, foi apagando os traços daquele conto de fadas. O imóvel, inicialmente avaliado em cerca de 8 milhões de reais, enfrentava dificuldades para ser vendido. A localização afastada do centro da cidade e os custos para restaurar a estrutura afastaram possíveis compradores. Mesmo com tanto espaço e história, ninguém queria a Casa Rosa. Foi só em 2017 que finalmente apareceu um comprador. O novo dono não revelou seus planos publicamente. E desde então, a antiga mansão da Xuxa permanece em silêncio. Sem risadas, sem gravações, sem música. A casa que um dia foi sinônimo de alegria infantil, hoje é apenas uma lembrança nostálgica, guardada no coração de uma geração inteira. Você se lembra da Casa Rosa? Já imaginou como ela está por dentro agora? Nelson Ned. Agora imagine isso. Uma casa onde ecoaram os aplausos de milhões. Onde morava um dos maiores ícones da música romântica brasileira. Um lar que já abrigou troféus, partituras, fotos históricas e que hoje não passa de escombros. Essa era a mansão de Nelson Ned, cantor conhecido no mundo inteiro por sua voz potente e sua história de superação. Localizada na zona sul de São Paulo, a residência que um dia foi símbolo de sucesso e estabilidade virou um cenário de pesadelo. O que causou essa destruição? Um curto-circuito no aquecedor. Um pequeno defeito que deu início a um incêndio devastador e, em minutos, tudo virou cinzas. Enquanto Cida dormia,
O aquecedor que ficava na sala de TV entrou em curto-circuito e pegou fogo rapidamente. A esposa do cantor, Maria Aparecida, perdeu absolutamente tudo. Não só móveis ou objetos de valor, mas lembranças insubstituíveis. Fotos raras da carreira de Nelson, quadros, partituras, fitas com gravações históricas, prêmios. Décadas de história apagadas em chamas. Em uma entrevista emocionada à televisão, Maria revelou a dura realidade. Além da tragédia, ela hoje enfrenta sérias dificuldades financeiras. A casa pegou fogo, ele não sabe que eu tô sem alimentação, que desde março que ela não me manda mais comida, não manda mais nada para mim, sabe? Conta de luz sem pagar. Vive com a ajuda de amigos. Vizinho que me dá um prato de comida, que tem dia que eu não tenho o que comer. Sobrevive com doações. Você está vivendo de doações? De doações. E convive diariamente com a saudade e o sentimento de impotência diante do que aconteceu. A casa está em ruínas, com rachaduras, infiltrações, sujeira e abandono. Um lugar que já foi cheio de vida. Agora parece amaldiçoado. Os vizinhos relatam que a estrutura oferece risco e que o imóvel virou um símbolo do abandono e da dor. E pensar que Nelson Ned levou a música brasileira para o mundo, sendo um dos poucos artistas nacionais a cantar em várias línguas e a lotar estádios em países como México e Estados Unidos. A queda foi tão brutal quanto sua fama foi grandiosa. E a mansão, que um dia abrigou sonhos, hoje guarda apenas o silêncio e o cheiro da fumaça do passado. Michael Jackson. Durante décadas, ele foi chamado de Rei do Pop. Mas o que pouca gente sabe é que Michael Jackson também criou um verdadeiro reino. Um lugar mágico, onde ele tentava reviver a infância que nunca teve. Esse lugar se chamava Neverland. E hoje está abandonado, vazio e cercado de sombras. Localizado na Califórnia, o Rancho Neverland foi adquirido por Michael em 1987, por mais de 17 milhões de dólares. E não era apenas uma casa. Era um mundo encantado, com parque de diversões, zoológico, trilhos de trem, jardins floridos e esculturas espalhadas por todos os lados. Ali, Michael recebia crianças, fãs, amigos e familiares. Era seu refúgio, seu santuário, seu escape da pressão da fama. Mas, com o passar dos anos, os escândalos, os processos, a solidão e o peso da vida adulta transformaram Neverland em um lugar cercado de polêmicas e cada vez mais vazio. Após a morte de Michael, em 25 de junho de 2009, a propriedade foi deixada nas mãos de uma empresa que assumiu a hipoteca, avaliada em mais de 25 milhões de dólares. Desde então, Neverland permanece fechada ao público, vigiada dia e noite, mas sem vida. Em 2016, o rancho foi colocado à venda por impressionantes 100 milhões de dólares. Sem compradores, o preço caiu para 67 milhões de dólares. E mesmo assim, ninguém quis. Os brinquedos foram desmontados, os animais do zoológico removidos, os funcionários dispensados. A última visita registrada foi de Paris Jackson, em 2011. Ela chegou a expressar o desejo de transformar Neverland num espaço para crianças carentes. Mas o projeto nunca saiu do papel. Hoje, o que restou é uma propriedade cercada de silêncio, flores murchas deixadas por fãs e uma atmosfera misteriosa que arrepia quem chega perto. O lugar que simbolizou o sonho e a fantasia de Michael agora se parece com um cenário de filme triste. Um castelo sem rei. Neverland, que já foi o coração de Michael Jackson, hoje é apenas uma lembrança empoeirada dos dias de glória e um lembrete cruel de que até os maiores impérios podem virar ruínas. Pelé. Ele foi aclamado como o maior jogador de futebol de todos os tempos, um símbolo do Brasil para o mundo, reverenciado por reis, presidentes e multidões.
Mas o que poucos imaginavam é que, após sua morte, a mansão de Pelé, localizada no Guarujá, litoral de São Paulo, seria deixada completamente esquecida. A casa era digna de um rei. Localizada em um dos bairros mais valorizados da cidade, o imóvel contava com amplos salões, piscina, área de lazer, jardins e cômodos confortáveis. Tudo com acabamento de alto padrão. Lá, Pelé passou momentos íntimos, longe da pressão dos gramados e dos holofotes. Era seu refúgio particular. Mas desde o dia 29 de dezembro de 2022, data da morte de Pelé, a propriedade entrou em um estado de abandono chocante. Os funcionários foram dispensados. Por dentro era linda a casa, era tudo limpo isso aí, porque era eu que tomava conta também de dentro, né? A manutenção parou. E com o tempo, os sinais de deterioração começaram a aparecer. O valor estimado da mansão gira em torno de 8 milhões de reais. Essa casa hoje vale em torno de 8 milhões no estado que ela está. Se ela tivesse com uma manutenção adequada, ela poderia valer em torno de 10, 12 milhões. Mas o imóvel acumula uma dívida de mais de 400 mil reais em IPTU, segundo a prefeitura local. E caso essa dívida não seja quitada, a casa do maior jogador de futebol da história pode ser leiloada. Até agora, nenhum herdeiro tomou providências públicas sobre o destino da residência. Nenhum memorial foi criado, nenhuma homenagem foi feita ali. Apenas o silêncio e as janelas fechadas. Os vizinhos relatam que o local está completamente vazio, sem sinais de vida. Sempre desse jeito, cheio de mato, né? Isso é perigoso para a gente que mora aqui. A casa que um dia abrigou troféus, camisas históricas, conversas com amigos e familiares, agora sofre com o descaso. É difícil acreditar que nem mesmo Pelé, com toda a sua história e grandeza, tenha tido o cuidado merecido no seu pós-vida. A mansão permanece lá, esperando por um destino ou por justiça. Um triste reflexo de como até os maiores nomes podem ser deixados para trás. José Rico. No interior de São Paulo, em meio ao silêncio da cidade de Limeira, ergue-se uma construção tão surreal que parece ter saído de um filme medieval. Um castelo com torres imponentes, mais de 100 quartos, piscina, jardins e um terreno de 48 mil metros quadrados. Esse era o sonho de José Rico, da dupla Milionário e José Rico. Mas o que era para ser um império sertanejo virou uma ruína fantasmagórica. Durante 24 anos, José Rico dedicou parte de sua vida a esse projeto grandioso. O castelo foi pensado para ser um local de descanso, inspiração e, acima de tudo, um legado para sua família. Cada detalhe foi idealizado com carinho. Salões enormes, escadarias largas, áreas de lazer e até espaços temáticos que refletiam a personalidade marcante do cantor. Só que o sonho ficou pela metade. José Rico faleceu em 3 de março de 2015, sem conseguir ver a obra finalizada. O castelo, que já era uma obsessão, se transformou em um problema. A construção foi interrompida, os custos se acumularam e as dívidas também. Desde 2023, a Justiça tenta leiloar a propriedade para pagar dívidas trabalhistas deixadas pelo artista. Mas o que se vê hoje é desolador. Paredes pichadas, estruturas enferrujadas, mato alto invadindo cada canto, ferrugem nos portões, janelas quebradas, escadas abandonadas. Por dentro, segundo uma reportagem da EPTV, o cenário é ainda pior. Cômodos vazios, entulho espalhado, fios expostos, cheiro de mofo e goteiras. O castelo virou um esqueleto de concreto, carregado de promessas não cumpridas e de memórias que nunca chegaram a acontecer. E o mais triste, nenhum familiar vive ali. Nenhum herdeiro quis continuar o projeto. O que era para ser um palácio de amor e legado virou um monumento ao abandono.
O sonho de José Rico virou um símbolo melancólico daquilo que a vida não permitiu terminar. Luís Miguel. Durante anos, ele foi o símbolo máximo da música latina. Um astro reservado, poderoso e cobiçado. Mas o que pouca gente sabe é que Luís Miguel, o eterno sol de México, deixou para trás uma mansão luxuosa em Acapulco que hoje está em ruínas, cercada de abandono, mistério e boatos sinistros. Foi nessa casa, com vista espetacular para o Pacífico, que o cantor viveu alguns dos momentos mais intensos da sua carreira e vida pessoal. A mansão era um espetáculo. Salões amplos, piscina infinita, varandas de frente para o mar, ambientes decorados com obras de arte e móveis importados. Um verdadeiro refúgio de luxo e isolamento. Mas em 2013, Luís Miguel vendeu a propriedade. Desde então, ninguém mais habitou o local. E com o passar do tempo, o que era um paraíso virou cenário de abandono e degradação. Vidros quebrados, paredes manchadas, mato alto invadindo os corredores, a piscina seca, cheia de folhas mortas. Um cenário de filme pós-apocalíptico. O que teria feito o astro fugir de um lugar tão paradisíaco? É aí que começam os rumores. Fãs e curiosos contam uma história assustadora. Dizem que, certa noite, Luís Miguel teria se desentendido com um poderoso narcotraficante conhecido como La Barbie, durante um jantar em um restaurante luxuoso de Acapulco. O criminoso teria ameaçado o cantor e exigido que ele nunca mais voltasse à cidade. A versão nunca foi confirmada oficialmente, mas até hoje, Luís Miguel nunca mais pisou em Acapulco. E a casa? Abandonada. Turistas mais ousados invadem a propriedade e publicam vídeos explorando o local. Muitos relatam uma atmosfera pesada, inquietante, como se algo sombrio tivesse ficado preso ali. De símbolo de riqueza e fama, a mansão virou um ponto turístico do esquecimento. Nenhum comprador se interessa, nenhuma reforma é feita. Apenas o tempo e os segredos que ela guarda. E você? Teria coragem de passar uma noite na casa onde até o sol decidiu nunca mais brilhar? Roberto Gomes Bolanhos. Ele fez o mundo rir, criou personagens eternos, foi amado por gerações, mas o lar onde Roberto Gomes Bolanhos, o nosso eterno Chaves, viveu momentos de paz e amor, hoje está cercado de silêncio, saudade e histórias que arrepiam. A mansão ficava em Cancún, longe dos holofotes da cidade do México. Era o refúgio favorito do ator, onde ele passava dias tranquilos ao lado de Florinda Meza, a intérprete da Dona Florinda e seu grande amor. Garçom! A suas ordens, Dona Florinda. Por favor, atenda o Chaves como ele merece. Então é melhor eu ir embora. Ali, entre o mar cristalino e o verde tropical, Bolanhos escrevia, descansava e celebrava a vida. Mas tudo mudou depois de 28 de novembro de 2014, quando o mundo se despediu do criador de Chaves e Chapolin. Com a morte de Roberto, Florinda decidiu colocar a casa à venda. Era grande demais, dizia ela, e a ausência dele tornava insuportável viver ali. A mansão, inicialmente avaliada em 34 milhões de pesos mexicanos, teve seu preço reduzido para 27 milhões. Mas ninguém quis comprar. O tempo passou, a natureza foi tomando conta, e os vizinhos começaram a relatar algo estranho. Sons durante a madrugada, portas batendo sozinhas, objetos se movendo, sussurros, passos. Alguns juram ter visto uma silhueta na janela do quarto principal. As histórias se espalharam. Dizem que o espírito de Bolanhos ainda ronda o lugar. Seja por saudade, seja por apego, ou porque ali ele foi verdadeiramente feliz. Hoje, a mansão permanece fechada, vazia, mergulhada no mistério. Ninguém quer comprá-la, nem se fosse por um valor simbólico. Os rumores assustam, e a ideia de morar na antiga casa do Chaves, que agora é vista como mal assombrada, afasta qualquer comprador.
O que era um lar de paz virou um ícone do esquecimento e do sobrenatural. Um triste fim para o cenário dos últimos momentos de um dos maiores ídolos da televisão mundial. Você teria coragem de passar uma noite lá? A mansão Richthofen. Ela é diferente de todas as outras mansões desta lista. Não foi o tempo que destruiu a sua beleza, nem dívidas, nem abandono. Foi algo muito mais profundo e muito mais perturbador. Localizada na zona sul de São Paulo, a mansão da família Richthofen guarda em suas paredes um dos crimes mais chocantes da história do Brasil. Foi ali, na madrugada de 31 de outubro de 2002, que Susanne von Richthofen, ao lado do namorado e do cunhado, assassinou brutalmente os próprios pais com barras de ferro, enquanto eles dormiam. O caso parou o país, pela frieza, pela motivação, pela aparência de normalidade. O crime foi planejado com riqueza de detalhes e a herança da mansão fazia parte da motivação. O local virou símbolo de horror. Após o assassinato, a casa ficou por anos sem moradores, as janelas fechadas, as luzes apagadas e, mesmo depois de ter sido vendida em 2014 por 1,6 milhões de reais, a residência permanece vazia até hoje. Os novos donos, um engenheiro e uma dentista, evitam falar sobre o assunto. Preferiram reformar toda a fachada, tentando apagar os traços da antiga arquitetura. Picharam, trocaram muros, mudaram portas e janelas. Mas o estigma ficou. A casa foi até ocultada no Google Maps. A imagem aparece completamente embaçada, como se até a internet preferisse não olhar para aquele lugar. Vizinhos afirmam que ninguém mora ali. No máximo, um jardineiro aparece para fazer manutenção no terreno. Mas vida, rotina, movimento, nada. E muitos moradores da região ainda contam que ouvem ruídos durante a madrugada. Sons de passos, vozes abafadas, um eco que parece vir de um tempo congelado. A mansão dos Richthofen virou um fantasma de concreto. E mesmo reformada, mesmo vendida, mesmo repaginada, continua vazia. Porque há coisas que o dinheiro não apaga e há casas que, mesmo de portas abertas, continuam trancadas no passado. E aí, qual dessas mansões mais te chocou? É estranho pensar que lugares tão grandiosos, que um dia foram cheios de vida, hoje estejam afundados no silêncio, no abandono e, em alguns casos, até no medo. Por trás de cada parede rachada, existe uma história esquecida. Fama, luxo, tristeza, escândalos, tragédias. Algumas mansões guardam memórias, outras, segredos que ninguém quer descobrir. Agora me conta aqui nos comentários. Você teria coragem de morar em alguma dessas casas? Ou acredita que tem lugares que simplesmente foram feitos para ficar vazios? Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.